Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade àquilo que o Altair acabou de falar, né, sobre a nossa temática, sobre a ferramenta que nós vamos utilizar como recurso para a nossa aula, né? Eu gostaria de estar falando sobre, dando uma empregabilidade melhor sobre essas tecnologias que nós vamos estar utilizando e que nós já utilizamos no nosso dia a dia nas escolas e que já faz algum tempo, né? Então, assim, já há algum tempo já é trabalhado recursos como recursos audiovisuais, né? E a música é uma dessas ferramentas que o professor pode estar empregando em sala de aula, né? Não é novidade nenhuma, né, que já é utilizado esse tipo de recurso. Basta ele saber usar de forma produtiva dentro da sala de aula e não somente como uma música a ser colocada para o aluno. Ele tem que ter uma reflexão, como as meninas vão mostrar aí dentro do plano de aula que nós produzimos, eles têm que ter uma reflexão, tem que ter uma didática de estudo em cima desse recurso, que no caso é a música que nós vamos utilizar, né? Então, eu deixo a Marta para apresentando, dando seguimento no nosso plano de aula. Olá, pessoal. Nós vamos agora estar descrevendo como será essa nossa aula, né? Nós vamos estar falando sobre o livro Seca no Nordeste e a Imigração. Vamos estar trabalhando o capítulo 2 e vamos dividir essas aulas em alguns dias. E eu vou estar falando agora sobre a nossa aula do dia 29 de abril. Vai ser um período de 2 horas de aula. E o objetivo que nós queremos alcançar com esses alunos é levá-los a compreender o contexto histórico e geográfico da seca do Nordeste brasileiro, levá-los a analisar a letra da música Cispartida, né, de Luiz Gonzaga, que fala em relação à migração dos retirantes, né, do Nordeste, principalmente para o sul do país, em busca de emprego, em busca de sobrevivência, né? E proporcionar uma experiência sensorial e emocional positiva, respeitando as necessidades e particularidades de cada criança. Eu lembro que essa música é uma música que desde criança, que sempre que eu escuto ela, eu choro, até hoje eu choro, aquela música que mexe muito com o sentimento do Nordeste, de quem vive essa realidade, quem já viveu essa realidade da seca, né? E as atividades que nós vamos implementar, nós vamos apresentar a música, né? Eles vão ouvir a música e nós vamos estar explicando que ela retrata a realidade dos retirantes que deixam o Nordeste em busca de sobrevivência durante os períodos de seca. Vamos estar distribuindo cópias da letra da música e pedir que os alunos identifiquem palavras ou expressões que remetam à seca, à partida e à busca por sobrevivência, né? E a metodologia que nós vamos apresentar, o primeiro momento nós vamos fazer a frequência dos estudantes, no segundo momento, um debate teórico dos temas, que é seca e migração, e nós vamos estar utilizando materiais como o livro didático, o data show, o notebook, pincel e lousa, para estar aplicando toda essa metodologia. E a avaliação vai ser por meio de interação e debate dos conteúdos abordados, né? Nós vamos estar debatendo com eles o que eles entenderam, o que eles captaram dessa música, o que eles compreenderam sobre aquela realidade, o que eles sentiram ao ouvir, ao ver as imagens que nós vamos estar mostrando no Data Show. E a carga horária que nós vamos estar aplicando isso vai ser em cerca de 2 horas de aula. E agora a Yolanda ela vai estar apresentando a aula seguinte, que é a do dia 30 de abril. Olá, pessoal. Continuaremos nossa aula e no dia 30 de abril vamos continuar trabalhando o capítulo 2 do livro Seca no Nordeste, a Imigração. E nesse dia nós iremos refletir sobre as consequências da seca e da migração forçada na vida das pessoas. Incentivaremos os alunos a compartilhar suas opiniões e experiências pessoais relacionadas ao tema e exploraremos os desafios enfrentados pelos retirantes durante a jornada em busca de uma vida melhor. Também iremos trabalhar a atividade de inclusão. Vamos elaborar uma roda de conversa para expressarmos as nossas emoções despertadas pela essa música, né? Que realmente ela traz muita reflexão
e às vezes a gente ouve e talvez nem consiga refletir. Nessa roda de conversa, os alunos poderão colocar para fora, né, tudo o que essa música traz. No primeiro momento, faremos a frequência dos estudantes. No segundo momento, debatemos e aprofundamos ainda mais o tema com a elaboração de um pequeno texto, poesia ou carta por parte dos alunos. Eles irão escolher a melhor maneira de demonstrar o que foi sentido na música através de texto, poesia ou carta. Então, aí a gente vai usar os recursos, os materiais, vamos usar os livros didáticos, data show, notebook, papel, canetas para atividade criativa, pincel e lousa. Nossa aula durará 1 hora e os alunos serão avaliados por meio da interação e do debate dos conteúdos abordados. Então, assim como a Marta e a Yolanda pontuou, pessoal, em relação... na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Antes que venha o próximo, né, colega, que é o Altair, para falar sobre os dias 1 e 2 de maio, né, que são as próximas aulas, o que vai ocorrer, eu queria debater falar um pouco sobre o que a Marta mencionou e o que a Yolanda também mencionou sobre questão da música, né? Como eu disse, a música é uma das ferramentas didáticas que o professor pode utilizar em sala de aula, né? E aí a Marta falou, né, Marta, que quando você escuta essa música, você chora, né? Você lembra das situações que o nordestino passou. E eu acredito que se você tiver ouvido ela em sala de aula, é uma coisa que vai remeter àquela aula que você teve no passado, né? Então, eu acredito que a música também tem esse papel de marcar aquela aula, de fazer com que o aluno assimile mais, com que ele tenha a sensação, né, que o aluno consiga expressar as sensações que ele sentiu, tanto em música quanto em vídeo, né? Então, eu acho que esse é um dos objetivos que esse recurso deve trazer também dentro da sala de aula. Vocês querem começar a comentar alguma coisa? Sim, com certeza. Isso vai levar os nossos alunos que, graças a Deus, hoje não tem tanto mais essa realidade, né, que era bem frequente no passado, mas que com certeza tiveram nas suas famílias, ou o fato em si, todo nordestino ele tem uma ideia do que é a seca, né? Então, você pensar sobre o sofrimento de deixar sua terra, de deixar sua família, e a maioria deles vão com a esperança de voltar e nunca conseguem voltar, como a própria música diz, né? O próprio Luiz Gonzaga, ele nunca voltou para sua terra, apesar de rico, mas ele precisava ficar no sul por conta da própria profissão, e outros que não voltam porque não tem condição mesmo, né? Eu assisti um vídeo do Luizinho, do Dominguinhos, que ele chora muito ao ouvir essa música, porque quando ele ouviu ela a primeira vez que levou para o pai chorou muito, porque essa foi a realidade dele, e eles nunca conseguiram voltar, né? Então, isso vai levá-los a refletir sobre o sofrimento do nosso povo, e cada vez mais que as políticas públicas precisam estar voltadas para o Nordeste para que essas realidades não voltem mais com tanta frequência a ser vivida pelo nosso povo. E falando nos dias de hoje, apesar de a gente não viver com tantas secas, né, mas ainda é uma realidade, principalmente com pessoas que não têm muitos estudos, não tiveram muito acesso. Ainda hoje, os alunos poderão até lembrar, né, ter alguém da família, até mesmo o pai, que precisa ir para outros estados, porque não tem muitas oportunidades, e a gente conhece muito, né, pessoas que vão para outros estados e passam meses, passam anos lá trabalhando, e quando dá certo eles voltam, mas em busca de uma coisa melhor. Então, ainda faz parte da realidade as pessoas se deslocarem dentro do Nordeste, do Ceará, para outros estados, para procurar ali uma coisa melhor. Sim. E agora o Altair vai dar seguimento, né, nos dias 1 e 2 da aula, e a Micaele vai fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, que mesmo a gente não estando presente aí na sala de aula, mas a gente pôde abordar esse tema que ficou tão marcado aqui na nossa equipe, né? Foi um tema tão bem trabalhado na equipe.